As questões de estudos para OBR teórica da sexta têm a ver com interpretação de língua inglesa. Essas questões aparecem bastante nas provas e exigem um pouquinho de atenção para poder interpretá-las corretamente. Então temos aqui falando sobre sonhos de robôs, de se criar máquinas inteligentes. Há mais de 3.000 anos já tem essa ideia. E falando sobre a história de René Descartes, ou Descartes, né, que é o pai da matemática cartesiana. Então aqui fala que ele era um admirador de autômatos, isso na época dele, que tentava fazer sistemas que funcionassem de forma automatizada, realizando movimentos e tal. Isso é uma coisa que ele já comentava aqui. E aí tinha um mito de que ele tinha um robô idêntico à filha Francine, que faleceu de febre escarlate aos 5 anos de idade. O mito fala de que ele tinha esse simulacro, que eles chamam, ou seja, um robô, um sistema que se passava por alguma coisa real, e de que ele viajou para a Suécia, a convite da rainha Cristina na época, com esse autômato escondido, e que aí os marinheiros ficaram desconfiados do que estava acontecendo, e diz que aí a criança mecânica sentou e cumprimentou ele. Isso aí é uma lenda, mas é justamente para falar a respeito das questões vinculadas ao medo do desconhecido, do que vai acontecer com robôs inteligentes. Mas o que importa no final das contas é essa frase final aqui, de acordo com o texto, é correta dizer que René Descartes, observem que no caso a gente está comentando aqui sobre o que aconteceu, do que está sendo falado no texto sobre Descartes, não a questão do que é o avanço da inteligência, etc. e tal. Então, quer dizer, é aquela interpretação de texto que a gente tem que tomar cuidado, que a gente pode começar justamente colocando pelas opções que tem aqui e tentar descobrir o que está acontecendo. Então, aqui disse, olha, relationship, vamos pegar as palavras-chave aqui para trabalhar o inglês. Relationship, relacionamento com a filha. E aqui disse long, lasting and untroubled. Infelizmente não é verdade. A menina morreu com 5 anos de idade. Dá para ver por aqui que ele teve esse infortúnio que marcou a vida dele. Segunda coisa que disse aqui, build clock, quer dizer, construir um relógio mecânico. Se vocês observarem com atenção, em nenhum momento fala de relógio mecânico ou alguma coisa do gênero. Então, fala sobre clockwork, mas não é relógio no caso. Seria um mecanismo como de relógio e tal. Então, não é o caso. Enthusiastic, quer dizer, ele era um sujeito que era um entusiasta, era um fã, admirava. Dispositivos mecânicos que se movessem. Faz-se alguma distinçãozinha sobre, por exemplo, motores que ficam estacionários ou coisa que vale, mas ele gostava de objetos que se movessem no espaço. Isso aqui não está de todo errado. Aqui está, aqui ó, tell people story, quer dizer, contar uma história a respeito de sua filha Francine. Se observar com calma, não se fala nada a respeito de que ele contava as histórias. O que diz aqui que havia uma lenda que os marinheiros suecos se assustaram. E aqui no final, ó, daughter, quer dizer, está
falando a respeito da filha. Taught seria o passado do verbo teach, então ensinou a sua filha a sentar e como um robô, a cumprimentar pessoas como um robô. A menina, infelizmente, faleceu cedo, então eu eliminaria essa questão aqui. Por exclusão, sobraria C, que é a mais correta de tudo que está sendo dito ali, e era de fato verdade, e é a nossa resposta final. Esta questão aqui valia 3 pontinhos. A outra questão que tem aqui é da prova de 2020, primeira fase, que é justamente sobre o combate à Covid-19 através dos robôs. O que se fala aqui a respeito do texto é como reduzir o risco para os profissionais da área de saúde. Então, a ideia deles é reduzir o número de interações com pacientes doentes. E aí eles colocam a questão de usar os robôs para, ao invés de, instead of, arriscar o corpo médico em locações perigosas, a ideia deles é robôs para escanear ou para verificar pacientes com potenciais sintomas. Então, sintomas que seriam o quê? Olha só o importante aqui. Alta temperatura ou tosse. Então, vamos ver o que eles estão dizendo aqui embaixo. Robôs são usados para testar pacientes sobre Covid-19. Segundo o texto, não é bem isso. Não está se fazendo testagem, aquelas testagens do nariz lá, do PCR, ou dos testes rápidos, ou exame de sangue, nada do gênero. Embora seja bem tentador pensar que é mais ou menos isso que está se dizendo aqui no texto, sem ler muito, mesmo que não se entenda muito de inglês, não está se fazendo testes. Cirurgias. Poxa, essa aqui é a mais tranquila de descartar de todas, né? Não se fala em cirurgia em nenhum momento ali. Servir bebidas. Opa! Checar sintomas de pacientes tais quais coughing, né? Tosse. Ó, temos uma opção aqui. Checar se um leito de hospital, uma cama de hospital está disponível ao paciente. Não se fala nisso. Então, cuida que descartando tudo, sobra a única opção, que é a opção D, que de fato é a correta e valia 3 pontos. A questão que tem que se pegar por palavra-chave, normalmente por inglês é assim que a gente vai trabalhar, e a gente acaba descartando algumas bobagens que aparecem nas opções, antes de mais nada. Tá? Então é um tipo de questão que leva um tempinho às vezes para fazer, porque a gente tem que pensar no que está sendo falado aqui, principalmente para quem não tem familiaridade com o inglês, mas que resolve de forma relativamente rápida, descartando as bobagens que normalmente tem nessas questões, justamente para ser um ponto de equilíbrio entre o inglês de fato, que quem conhece bem o inglês ou não, e as pessoas que pouco conhecem o inglês, mas que conseguem pegar alguns termos-chave e perceber que não é nada daquilo que está sendo pedido na questão.